Olá pessoal, bem-vindo mais o Literatos. E nós estamos de volta aí para falar, comentar um vídeo de mais uma série A Verdade Sobre. E nesse sentido vamos estar falando de A Verdade Sobre um material de filosofia. Um material de filosofia que é muito comum, que foi muito consumido, de uma autora que é muito conhecida, muito famosa no mercado editorial. E esse vídeo vai estar aqui comentando sobre os prós e os contras desse material, que é muito conhecido e que já suscitou polêmicas. E eu vou mostrar aquilo que seria a verdade desse material, certo? Nós vamos estar falando aqui de Introdução à História da Filosofia dos Pré-Socráticos Aristóteles, volume 1, da Marilena Chauí. Esse livro que é muito conhecido, você vai encontrar aí em vários sebos, de várias edições. Essa aqui é a edição mais atual, apesar de não ser tão novo. Tem uma capa mais antiga, aí das primeiras edições aí dele. Um material robusto, com muitas páginas, e que a princípio ele foi, segundo a apresentação desse material, a proposta dele foi de ser um material introdutório para estudantes do ensino médio, né, da educação básica. Então, quando eu peguei este livro aqui, adquiri, eu acredito que foi na estante virtual, eu achei muito interessante porque ele parecia ser muito mais avançado do que a proposta inicial dele. Então, nesse sentido, o que eu poderia adiantar para vocês é que sim, ele é um material que pode ser usado por alguém que está na graduação em filosofia, né? Porque ele é um material bem robusto, que tem referências de vários especialistas na área de filosofia antiga, e é um material que abrange de uma maneira considerável os temas que ele propõe, ou seja, ele vai pegar os pré-socráticos, ao menos os principais pré-socráticos, vai pegar de uma maneira interessante Platão, apresentar ali Platão nos mais variados aspectos, desde a sua metafísica, a sua filosofia política, a construção dos diálogos, o que seria o diálogo socrático e aqueles diálogos que seriam platônicos mesmo, porque nós sabemos que Sócrates não escreveu e Platão usou Sócrates como um personagem dos seus diálogos, em algum momento falando aquilo que realmente as ideias de Sócrates, e em um outro momento também apresentando, usando Sócrates como um personagem para transmitir seus ensinamentos, suas próprias concepções filosóficas. E também tem Aristóteles apresentando, obviamente, a sua metafísica, a sua teoria do conhecimento, a sua concepção estética, a sua filosofia política, a sua ética. Então, assim, qual seria os diferenciais aqui? Eu já tive, inclusive, um segundo volume desse livro, que eu acabei realizando uma troca com um amigo meu, e nesse ínterim, esse livro, que é o segundo volume, começou a ser raro e caro, e depois não consegui adquirir de volta. Mas o que a gente poderia colocar aqui de interessante nesse livro? O fato dele ser bem robusto, mais de 500 páginas, para você abranger todo esse pensamento desse período, né? Que desde o nascimento da filosofia até Aristóteles. Segundo, Marilena Chauí, ela coloca de uma maneira bem didática, de uma linguagem bem interessante, os temas que coloca. Ninguém pode reclamar que
que foi colocado de uma maneira difícil, pouco compreensível, né? Então, outra coisa que ela coloca o início ali da filosofia, até a questão do nascimento da filosofia na Grécia, né? Porque pode surgir uma discussão, porque aquilo que tem na China não pode se chamar de filosofia, aquilo que existiu em outros lugares pode não se chamar de filosofia. Aí ela vai ter uma ampla discussão aqui sobre porque a gente pode dizer que a filosofia nasceu na Grécia, a filosofia enquanto a gente conhece, né? Então ela tem essa discussão. E aí ela vai colocar também toda a questão histórica, o ambiente em que nasce a filosofia na Grécia, que propiciou o nascimento da filosofia, a transição, obviamente, do mito para o logos, a questão política ali, ela abrange também questões históricas, né? Sempre de uma maneira pontual, para ajudar na compreensão. E nesse sentido ela vai estar gastando páginas, talvez para uma pessoa que está interessada mais na teoria dos filósofos seja um pouco enfadonho, mas tem isso, vai apresentar, sei lá, a medicina grega, os cientistas gregos, porque a filosofia, principalmente na antiguidade, não havia muita distinção entre aquele que era cientista e aquele que era filósofo, né? Um filósofo era necessariamente uma pessoa do conhecimento e da ciência. E aí, outra questão que eu acho interessante nesse livro é o fato de que, como Marilena Chauí tem uma ampla formação em línguas também, né? Sabe inglês, francês, latim, grego. Aqui ela vai também usar os termos técnicos em grego referente àqueles termos chaves do qual as escolas filosóficas elas usam, né, como característica, um termo que caracteriza aquela escola filosófica, aquele termo técnico usado por aquele filósofo. É muito interessante. E no final do livro vai ter a lista de termos e as respectivas traduções, tem um índice remissivo, tem as referências bibliográficas que ela cita, que ela usou para embasar a sua descrição. Então, assim, em geral, o fato também de ser muito didático, isso é muito interessante. E também ter ilustrações, diagramas para tornar fácil a compreensão e às vezes até mesmo imagens, né, que ilustram aspectos históricos, né, e os próprios filósofos. Talvez qual seja a maior crítica a esse material, que é a crítica dos especialistas, que até principalmente esta edição não foi mudada. É aquilo que a gente chama o Sócrates de Marilena Chauí, que já foi abordado também pelo próprio Paulo Giraldelli, que seria um erro que ela comete ao interpretar o Sócrates, ou o método socrático, né? Que aqui ela coloca que o Sócrates ele usava o método da maêutica e do elencos. Mas hoje, entre os especialistas, isso é uma discussão escola, como a gente chama, já há um consenso de que a técnica, o método socrático seria o do elencos e não o da maêutica. A maêutica seria um método platônico referente do Sócrates platônico, referente principalmente à questão da reminiscência, expresso em um dos diálogos, em que o Sócrates faz com que aquele escravo resolva o problema do teorema de Pitágoras. Então ele usa a maêutica, ou seja, a maêutica enquanto aquele que pare ideias, tira ideias daquele que se está ensinando. Então existe um consenso de que o método socrático não era a maêutica, mas o elencos. E essa maêutica seria do Sócrates platônico. A despeito disso, a gente sabe que existe uma bibliografia também muito famosa de filosofia antiga, que eu já apresentei aqui, que é do Giovanni Reale, do qual ele também defende a tese de Marilena Chauí, que seria de que o Sócrates
ele aplica o método maêutico, o que, como eu já disse, pela bibliografia, pelos especialistas de hoje, essa ideia de que Sócrates usa a maêutica é descartada. Então, assim, para você que vai estudar, você está na universidade e você vai utilizar esse material, você vai ter que tomar cuidado com essa interpretação do Sócrates como aquele que usa o método da maêutica, certo? Mas assim, pelo o valor que você encontra, que esse livro ele é abundante aí nos sebos, e até mesmo quando você compra novo, ele não é tão caro. E você que está estudando matérias, por exemplo, como problemas metafísicos, ou Metafísica 1 e História da Filosofia Antiga, esse livro é muito interessante, mesmo porque a gente sabe que quando você estuda essas matérias, Filosofia Antiga e Metafísica, nem sempre, e também a depender do professor, você vai estar apresentando todo o conteúdo que você pode encontrar nesse livro, seja pela questão do tempo e seja a questão do próprio professor, a abordagem do professor. Por exemplo, eu tive uma professora de filosofia antiga que ela não abordou tanto temas metafísicos, porque a especialidade dela era a poética de Aristóteles, né? Então ela focou muito nessa questão da poética aristotélica, que foi a tese de doutorado dela. E eu tive um professor de metafísica que, para mim, ele abordou de uma maneira mais abrangente essa questão da metafísica antiga, dos pré-socráticos e até Aristóteles. Mas ainda assim, não foi suficiente para você encontrar aquilo que está no material. Claro, eu não estou criticando esses professores. Mas eu estou falando também que não há tempo para você conhecer tudo. Então aqui, o fato de você ter, por exemplo, a caracterização de cada diálogo platônico, né, dos diálogos de Platão, a separação, qual seria a linha de diferente que divide o Sócrates, o Sócrates platônico, a questão dos pré-socráticos, as várias escolas menores, a gente chama pré-socráticos, os socráticos menores, né? Você tem também, como é que diz, os sofistas, apresentado aqui de uma maneira bem interessante também. Então, é muito interessante. Óbvio que se você quer uma coisa mais especializada, você vai procurar algo mais aprofundado. Sei lá, você quer se aprofundar em Heráclito, se aprofundar em Parmênides, se aprofundar no próprio Aristóteles. Então, e aqui você também vai ter uma bibliografia interessante apresentando, seja em espanhol, seja em português, seja em inglês, seja em francês, apresentando livros que você pode adquirir posteriormente para você se aprofundar. Mas assim, pelo fato dela apresentar a questão histórica, o momento, o nascimento da filosofia, a questão da ciência antiga, colocar os principais pré-socráticos, ou as escolas pré-socráticas, o fato de apresentar Sócrates, Platão e Aristóteles de uma maneira bem interessante, bem completa, dentro daquilo que se propõe no livro. E a própria linguagem que ela apresenta de uma maneira bem mastigada, apresentando termos técnicos no original, se torna algo muito interessante. Você chega aqui, introdução à filosofia, filosofia antiga, você vai estar muito bem servido, como eu disse, tirando essas exceções que eu apresentei. E se você quiser posteriormente adquirir os livros com os fragmentos pré-socráticos, os livros separados da metafísica, da poética de Aristóteles, os diálogos de Platão, aí é uma coisa que você, com o tempo, você vai estudar e se aprofundar. Então, eu acho que assim, é uma capa muito bonita. A Companhia das Letras, ela apresenta livros assim, bem, com uma qualidade interessantíssima. E esse livro, para finalizar, esse livro faz parte de um projeto cujo qual já saiu o 3º volume, depois de muitos anos, né, que é a filosofia patrística, que inclusive
Esse preço de lançamento é um pouco salgado. E a Companhia das Letras prometeu, na sua página do Instagram, que vai relançar uma nova tiragem desse primeiro volume, do segundo volume, que é o mais buscado e o mais difícil de encontrar e que você encontra mais caro, né? Então, para você completar a coleção, você tem lá as escolas helenísticas, que também é um livro interessante. Quando tiver a oportunidade, vou apresentar para vocês. E a parte da patrística. Infelizmente, o projeto dessa série aqui, ela só vai até a filosofia moderna. Marilena Chaui, ela se propôs a fazer até a filosofia moderna. É tanto que o terceiro título aqui, certamente ela modificou. Porque aqui o terceiro volume está, Pensamento Medieval Renascentista. Né? E no título que foi lançado agora tá como patrística, né? E filosofia cristã. Então ela mudou um pouco o título, talvez mudou aí, ela tá também de uma certa idade, né? E espero que antes dela partir, né, a gente possa ter o quarto volume em mãos também. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Nós estamos no Kawaii e tem nosso Pix aí para você contribuir com o nosso canal. Então, pessoal, eu vejo vocês na próxima e até mais.